E se o verdadeiro segredo da riqueza não for pagar todas as contas em dia, mas sim pagar a si mesmo primeiro, mesmo que isso signifique ter que se virar para pagar todo o resto? Pois é, essa é a ideia central e bem provocadora da quarta lição de Pai Rico, Pai Pobre. Pensa aí, rapidinho, no último salário que caiu na sua conta. Para onde foi a primeira parte do dinheiro? A resposta para essa pergunta, olha, ela revela um hábito que define e muito o futuro financeiro de qualquer um. Antes de mergulhar de cabeça, vamos recapitular o que a gente já viu até aqui. Primeiro, aprendemos que os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Segundo, que a educação financeira é o alicerce de tudo. E terceiro, que o foco tem que ser em cuidar dos próprios negócios, ou seja, construir ativos. Só que, na real, nenhuma dessas lições funciona sem um ingrediente essencial: a disciplina. E a lição de hoje é justamente a chave que liga essa disciplina na tomada, conectando todos os outros princípios. Ok, então, nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Vamos entender como essa disciplina é construída, começando pela tal da regra da prioridade. E essa primeira regra, ela pode até parecer simples, mas na prática é uma mudança radical de mentalidade. É sobre inverter completamente a ordem como a maioria das pessoas lida com o próprio dinheiro. Dá uma olhada nesse slide que ele deixa tudo bem claro. A maioria das pessoas funciona assim: ganha dinheiro, corre para pagar os impostos e as contas e só depois, se sobrar alguma coisinha, pensa em guardar. Já os ricos, eles invertem essa lógica. Eles ganham e a primeira coisa que fazem é investir na sua coluna de ativos. Só depois, com o que sobra, eles pagam as despesas. A prioridade é o crescimento, não as obrigações. Essa frase do pai rico vai contra tudo que a gente aprendeu, né? A mensagem é direta. Não importa o quanto de dinheiro se tem, mas sim para onde ele vai primeiro. É a falta de autocontrole para se colocar como prioridade que mantém as pessoas presas na famosa corrida dos ratos. Mas espera aí, se alguém se paga primeiro, como é que ficam as contas? É aí que a lição fica genial. O pai rico ensina a usar a pressão financeira não como um problema, mas como uma ferramenta para se libertar. Em vez de ser aquela fonte de estresse e de ansiedade, a pressão financeira é ressignificada. Ela vira um catalisador para a inovação. A pessoa fica sem dinheiro para as contas, e isso força ela a pensar: beleza, como é que eu gero mais renda agora? Esse é o ciclo criativo em ação. Primeiro, a prioridade total é para os ativos. Segundo, a pressão dos boletos e dos credores aparece e ela é real. Mas terceiro, em vez de pânico, essa pressão vira combustível para a criatividade, forçando a busca por novas formas de gerar renda para cobrir as responsabilidades. A pressão te força a agir. Sem ela, a tendência natural é se acomodar, é jogar na segurança e nunca expandir a própria capacidade de gerar dinheiro. A inteligência financeira, na verdade, cresce sob pressão. E tudo isso nos leva ao ativo mais importante de todos, que, olha, não está no extrato bancário, não. Está dentro da nossa cabeça. Isso aqui é muito forte. Mostra que a disciplina interna é bem mais importante do que as circunstâncias externas, tipo ter um salário alto. Pessoas sem autocontrole simplesmente não acumulam riqueza, não importa o quanto ganhem, o dinheiro escorre pelos dedos. É que dominar a autodisciplina permite que a gente consiga desenvolver essas 4 habilidades técnicas que são essenciais e formam a verdadeira inteligência financeira. Sem o controle para sentar, estudar e aplicar, todo o conhecimento do mundo se torna inútil. No final das contas, é isso. O cérebro é o maior ativo que alguém pode ter. Se dedicar a desenvolver a própria inteligência financeira é um investimento com o maior retorno que existe. Só que desenvolver esse ativo mental exige uma batalha interna. E a autodisciplina é a nossa principal arma contra o maior obstáculo no caminho da riqueza: o medo. O pai rico ensinou que o medo de não conseguir pagar as contas ou o medo de perder a segurança é o que impede a maioria das pessoas de investir. Elas simplesmente paralisam e escolhem a segurança de um salário, em vez de buscar a liberdade de construir ativos. Então, autocontrole aqui não é sobre suprimir emoções, fingir que elas não existem. É sobre canalizar essa energia emocional de um jeito produtivo. É usar o medo para estudar mais e agir com mais cuidado, e não para fugir do jogo. Essa citação resume tudo, né? Quando se domina as próprias emoções, se ganha poder e controle sobre o dinheiro. Caso contrário, é o dinheiro, ou a falta dele, que controla você. Beleza, então como é que a gente transforma essa disciplina de um esforço pontual em um hábito, algo automático? É aqui que a consistência entra em campo.
E para manter esse hábito, é preciso ter coragem. O mundo financeiro é cheio de ruído, de gente prevendo desastres, de rumores que alimentam nossas dúvidas e medos. A disciplina é o que nos mantém focados no plano, apesar de todo o pânico ao redor. Essa metáfora do músculo é simplesmente perfeita. No começo, a disciplina de se pagar primeiro dói, é difícil, parece que não vai dar, mas a cada mês que ela é exercitada, ela se fortalece. Com o tempo, essa prática vira um hábito tão poderoso que sustenta toda a prosperidade. Então, a mensagem principal de toda essa nossa análise de hoje é essa. A verdadeira riqueza começa no momento em que alguém se coloca no topo da sua própria lista de prioridades. É o poder do autocontrole em ação. E agora, a pergunta final é para a sua reflexão. Olhando para suas finanças hoje, quem está no comando? Você está construindo ativamente o seu caminho para a liberdade ou está só pagando as contas dos outros? A escolha de se pagar primeiro é o primeiro e talvez o mais importante passo.